Deixe-me contar minha história, uma história marcada pela fé, pela dor e, sobretudo, pela restauração. Meu nome é Jó, e sou conhecido por alguns como um homem de fé, mas sei bem o que é perder tudo e ainda assim confiar em Deus. Eu vivia na terra de Uz, abençoado em tudo que poderia imaginar. Minhas posses eram vastas e meus animais e servos incontáveis. Minha família, composta por 10 filhos queridos, sempre enchia minha casa de alegria e vida. Todos os dias, eu oferecia sacrifícios a Deus em nome deles, cuidando para que estivessem sempre sob a proteção do Senhor. Meu coração sempre esteve voltado para Ele, e minha vida seguia em paz e prosperidade. Mas então, algo incompreensível aconteceu. Um dia que jamais esquecerei, uma sequência de tragédias devastadoras tirou tudo de mim. Primeiro, mensageiros me informaram que meus bois e jumentos foram levados por saqueadores, e os servos que cuidavam deles foram mortos. Mal tive tempo de entender a perda, e mais notícias chegaram. Um fogo havia consumido todas as minhas ovelhas, e outros servos também perderam suas vidas. Enquanto tentava digerir o horror, ouvi que meus camelos tinham sido roubados por outros invasores. Por fim, a notícia mais dolorosa. Meus filhos, meus amados filhos, estavam reunidos em uma casa quando uma grande ventania fez com que o teto desabasse sobre eles. Todos morreram naquele instante. Em um só dia, eu perdi tudo o que tinha e todos que amava. Diante de tamanha dor, rasguei minhas vestes e caí ao chão. Em meu lamento, tudo o que consegui dizer foi: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas minhas provações ainda não haviam terminado. Logo minha saúde foi atingida por uma terrível doença que cobriu meu corpo de úlceras dolorosas, da cabeça aos pés. Não havia alívio, apenas dor e isolamento. Até minha esposa, atormentada pela nossa miséria, me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. No entanto, eu não poderia fazer isso. Respondi a ela: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em minha mente, eu sabia que Deus tinha seus propósitos, ainda que fossem incompreensíveis para mim. Em meio ao sofrimento vieram 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles se sentaram comigo em silêncio por dias, mas ao invés de me confortarem, começaram a me acusar. Para eles, meu sofrimento só poderia ser consequência de algum pecado grave. Eu sabia que não havia cometido maldade alguma, mas mesmo assim, as palavras deles me feriam profundamente. Em minha aflição, questionei a Deus, clamei por respostas e cheguei a lamentar o dia do meu nascimento. Então, finalmente, Deus se manifestou. Ele falou comigo em meio a um redemoinho, mas não com respostas diretas. Ao invés disso, fez-me perguntas que revelavam a vastidão de sua sabedoria e o mistério de suas obras. Perguntou-me sobre a criação do mundo, sobre o poder que governa o universo, sobre tudo aquilo que está além do entendimento humano. Naquele momento, compreendi minha insignificância e a imensidão de soberania. Eu, que antes o conhecia de ouvir falar, agora o via de uma forma indescritível. Humildemente, me arrependi de todas as palavras que disse sem entendimento. Então, como um ato de graça, Deus restaurou tudo o que eu havia perdido. Minhas posses foram dobradas e minha saúde restaurada. Ele me abençoou com novos filhos e uma vida longa e próspera. Olhando para trás, percebo que, em meio a todo aquele sofrimento, minha fé foi forjada e minha confiança em Deus inabalável. Hoje posso testemunhar que Deus age com propósito, mesmo quando não compreendemos. Agora, com o coração cheio de gratidão e olhos que enxergam além das circunstâncias, vejo que a verdadeira lição não estava nas riquezas ou no fim do sofrimento, mas na profunda intimidade com Deus que encontrei. Ao longo das provações, aprendi que há um propósito maior, uma sabedoria divina que governa cada acontecimento, mesmo os mais dolorosos. Na verdade, toda a prosperidade e felicidade que desfruto agora são diferentes. Elas não são apenas bênçãos materiais, mas lembranças vivas do cuidado do Senhor e do quanto Ele sustenta aqueles que nele confiam. Os dias sombrios me moldaram de um jeito que nem eu imaginava. Minha visão sobre o sofrimento mudou. Agora entendo que a dor é capaz de nos transformar, de nos levar a uma fé mais profunda. Aprendi que, embora as perdas e as dores do mundo sejam imensas, o amor de Deus as supera infinitamente. No momento em que me vi desprovido de tudo, entendi que o verdadeiro tesouro é a presença do próprio Deus. E meus amigos? Aqueles que me acusaram? Eu os perdoei. Deus os chamou para se arrependerem e ofereci sacrifícios em seu favor, orando para que o Senhor também os restaurasse. Naquele instante, percebi que a paz que vem de perdoar é algo que só quem passou por provações entende profundamente.
Minhas orações por eles não eram apenas um ato de obediência. Eram um testemunho de que Deus me ensinara a amar e perdoar até aqueles que sem entender me feriram. E ao orar por eles, uma sensação de cura tomou conta de mim. Agora, com novos filhos, novos rebanhos e uma vida restaurada, valorizo cada detalhe da vida de uma forma única. Quando vejo meus filhos, lembro-me dos primeiros que perdi, mas sinto que cada um deles está na eternidade de Deus. Meu coração se acalma ao saber que eles estão seguros nas mãos daquele que tudo vê e que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que ele permita. Hoje, compartilho minha história para que outros vejam que o sofrimento não é o fim. O que importa é a confiança que temos no Criador. Deus nos chama a mantermos nossa fé e obediência, mesmo quando tudo parece perdido. Ele não me deu todas as respostas, mas me deu algo maior. Sua própria presença e o entendimento de que há coisas que estão além de nossa compreensão. Por isso continuo aqui, testemunhando o quão bom é o Senhor. Ele pode permitir a dor, mas também é Ele quem cura. Ele pode permitir a perda, mas também é Ele quem restaura. Minha vida é um cântico de louvor, não apenas por tudo que tenho agora, mas por tudo que aprendi com Deus. Que minha jornada seja um lembrete eterno de que, mesmo nas tempestades, Deus é fiel. E que ao final de toda provação, a mão de Deus ainda nos sustenta, nos guia e nos abençoa abundantemente. E assim, meus dias seguiram em paz e profunda gratidão. Cada momento banhado pela presença de Deus. Cada manhã, ao ver o sol nascer, lembro-me de como fui sustentado quando as noites eram escuras e silenciosas, quando a dor me parecia interminável. Há algo que aprendi e que carrego até hoje. A fé verdadeira não está apenas nos dias de abundância, mas é provada nos dias de escassez. Foi ali, no sofrimento, que conheci o verdadeiro caráter de Deus, sua justiça, bondade e imenso amor por nós. Meus filhos cresceram e, como antes, eu os conduzo no caminho de Deus, ensinando-os a temer o Senhor e a se afastar do mal. Eles sabem que a vida nem sempre será fácil, que haverá provações e dores, mas compartilho com eles minha história para que saibam que Deus é sempre fiel e que jamais nos abandona. Hoje, quando eles festejam e celebram em família, não sinto mais aquele temor que me afligia antes, mas uma paz que transcende o entendimento. Sei que Deus está com eles, protegendo e guiando cada um, e que minha função é confiar e orar. Deus, em sua bondade, me abençoou com netos, e por sua graça pude ver gerações crescerem ao meu redor. O som das vozes das crianças correndo pela casa é uma melodia doce, uma lembrança constante do favor do Senhor. Elas me fazem recordar os filhos que perdi, mas agora sem a dor de antes. Ao invés disso, sinto gratidão, pois sei que o Senhor os guarda. E com cada neto que nasce, vejo como o amor de Deus se estende, como sua mão cobre minha família e perpetua a bênção. Muitos vêm até mim hoje para ouvir minha história, pessoas em busca de esperança, que atravessam suas próprias tormentas. Eles perguntam como suportei tanto sofrimento, como ainda consigo louvar a Deus. E então lhes conto sobre a grandeza do Senhor, sobre o dia em que Ele se revelou a mim, e como sua presença me deu forças para continuar. Digo a eles que às vezes Deus não nos dá as respostas que queremos, mas Ele nos dá a certeza de sua presença, que é tudo de que precisamos. Ao olhar para trás, vejo que cada perda, cada dor, foi um tijolo na construção da minha fé. Se pudesse mudar algo, não o faria, porque foi ali, na minha maior fraqueza, que descobri a força que vem de Deus. Cada bênção que tenho hoje é como um lembrete de que enquanto vivermos em fidelidade, Deus nunca nos abandona. Ele permite o sofrimento, sim, mas também é Ele quem nos levanta, quem cura nossas feridas e nos dá uma nova chance de viver e amar. No final, entendo que o maior presente que recebi foi o próprio Deus, e essa é a verdadeira recompensa. Não são as posses, nem as riquezas, mas a certeza de que Deus me conhece e que sua mão nunca me deixou. E minha oração é que todos, em meio às suas provações, possam experimentar essa mesma presença divina, que transforma a dor em propósito, a perda em esperança e a luta em vitória. E assim sigo, testemunhando que Deus é fiel. Ele é aquele que restaura, que cura e que traz alegria novamente, mesmo após as mais profundas tragédias. Que minha vida e minha história continuem servindo de testemunho de que o Senhor é bom, digno de toda a nossa confiança e de todo o nosso louvor. À medida que o tempo passou, comecei a refletir mais profundamente sobre tudo o que havia acontecido. Em momentos de silêncio,
Quando me lembrava das perguntas que fiz a Deus, percebi que estava buscando respostas que ultrapassavam o entendimento humano. Questionava-me sobre a justiça de Deus, sobre o porquê de tanto sofrimento ter me atingido, e a única resposta que encontrei foi o mistério de sua soberania. Cada tentativa de entender o porquê apenas me levava de volta à certeza de que o Senhor é fiel e que seus caminhos são mais altos do que os nossos. Durante aqueles anos de restauração, descobri algo fundamental. O sofrimento também é um caminho para nos aproximarmos de Deus. Quando tudo nos é tirado e nos vemos desamparados, percebemos que Deus é o único sustento verdadeiro. E foi ali, quando perdi todas as bênçãos materiais e minha saúde, que aprendi o que realmente significa depender de Deus. Eu estava sozinho, sem nada, e mesmo assim senti sua presença mais próxima do que nunca. Essa é uma lição que gostaria que todos entendessem, que a presença de Deus vale mais do que qualquer riqueza ou segurança terrena. No meu período de restauração, continuei a construir meu relacionamento com Deus de forma ainda mais íntima. Eu passei a valorizar cada detalhe, cada pequena bênção do dia a dia. Quando acordava, agradecia ao Senhor por mais um dia, pelo sustento que Ele me dava e pela paz que agora reinava em meu coração. E cada oração era como uma conversa, onde não pedia mais por respostas, mas simplesmente para que Ele continuasse a guiar meus passos e me desse força para viver com integridade e gratidão. Pessoas de todas as partes vinham até mim, curiosas sobre minha história. Muitos estavam enfrentando suas próprias tribulações e buscavam uma palavra de encorajamento. Alguns vinham cheios de revolta, indignados com as perdas e dificuldades da vida, e viam em minha história uma forma de consolo. Eu lhes contava sobre as provações que havia enfrentado, sobre a dor de perder tudo e ainda assim me manter fiel a Deus. Falava sobre o dia em que Deus se revelou a mim, mostrando-me que minha vida era apenas um fragmento em um plano muito maior, e que Ele estava sempre no controle, mesmo quando tudo parecia perdido. Essas conversas com as pessoas me ensinavam também. Eu percebia que muitos lutavam com a questão do sofrimento, questionando se realmente poderiam confiar em Deus quando as coisas não iam bem. E eu lhes dizia: olhem para minha vida. Eu perdi tudo o que tinha, e no entanto, Deus me devolveu em dobro. Mas mais do que isso, Ele me deu algo ainda maior: a certeza de que sua mão nunca me abandonou. Aos poucos, comecei a ver que meu testemunho de vida não era apenas uma história de restauração, mas um convite a todos para confiarem em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. E com o passar dos anos, eu mesmo senti a profundidade desse testemunho, pois cada palavra que eu proferia trazia consolo e esperança para aqueles que ouviam. Descobri que minha história não pertencia mais apenas a mim, mas era um instrumento nas mãos de Deus para tocar o coração de muitos. E foi assim que, enquanto compartilhava meu testemunho, também fui percebendo como a fé se constrói em meio à dor. Eu explicava a todos que, por mais que quisessem respostas, a verdadeira paz estava em aceitar que nem sempre entenderíamos os planos de Deus. Eu havia buscado respostas, mas ao final aprendi que o mais importante era confiar. Em minha fraqueza, Deus se manifestou, e naquela experiência encontrei a força para viver de forma íntegra, com o coração cheio de gratidão. Passaram-se anos, e minha casa encheu-se de filhos e netos, e mais tarde até bisnetos. Eu os ensinava a temer a Deus, a andar em seus caminhos e a nunca se afastarem de sua presença. Quando eu via o brilho nos olhos deles, a esperança e o futuro que tinham pela frente, sabia que todas as dificuldades haviam valido a pena. Deus não só me restaurou, mas Ele também perpetuou essa restauração através das gerações que vieram depois de mim. Um dia, ao reunir toda a minha família em minha casa, compartilhei com eles uma última mensagem. Algo que eu queria que guardassem para sempre em seus corações. Disse-lhes: vocês sabem que eu perdi tudo e que sofri. Mas Deus nunca me abandonou. Ele sempre esteve comigo. E a mesma promessa vale para cada um de vocês. Mesmo quando parecer que tudo está perdido, mesmo quando a dor for insuportável, lembrem-se de que Deus está ao nosso lado, e que no tempo certo, Ele nos restaurará. Oração por eles era que não só fossem abençoados, mas que tivessem uma fé firme, uma confiança que não dependesse de circunstâncias, mas que estivesse enraizada no próprio caráter de Deus. Essa é a herança que eu deixaria, não riquezas ou terras, mas o testemunho de uma vida restaurada pela graça de Deus. Agora, ao final da minha vida, posso dizer com plena certeza que o Senhor é fiel.
Minha jornada não foi fácil, mas cada lágrima, cada perda e cada sofrimento construíram em mim uma fé inabalável. Hoje posso dizer que conheço a Deus não apenas de ouvir falar, mas de vê-lo agir em cada momento da minha vida. E sei que Ele fará o mesmo por todos que nele confiam, mesmo nas horas mais escuras. Que minha história seja um lembrete eterno de que, enquanto andarmos em fé e integridade, Deus nos sustentará, nos restaurará e fará de nossas vidas um testemunho vivo de sua bondade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa, isso nos inspira. Não esqueça de deixar seu like, que nos ajuda muito. Até o próximo vídeo.